profissional formado em administração pública pode atuar em vários campos hoje, porque a esfera pública, o interesse público, está em várias organizações da sociedade. Primeiro, no Estado, ele pode trabalhar no governo, em carreiras estratégicas do governo. Segundo, ele pode trabalhar em ONGs. Terceiro, em fundações empresariais com política de responsabilidade social. As mudanças dos últimos 10 ou 15 anos no mundo e no Brasil pedem mais gestores públicos como demanda de mercado de trabalho, com um perfil diferente, um perfil mais inovador, não um perfil burocrático, um perfil inovador, empreendedor, que saiba negociar, conciliar interesses, juntando com a questão técnica de conhecer políticas públicas. O perfil do aluno que nos procura é aquele que gosta de humanas, que gosta muito de lidar com comunidade, com pessoas, que gosta de, digamos, resolver problemas. E cada vez mais os que nos procuram gostam muito de relações internacionais e gostam muito de fazer essa ponte entre a sociedade e o Estado. Tem crescido muito o número de estudantes que têm ido para fundações empresariais e organismos internacionais. Mas há um pequeno conjunto de estudantes que se interessam pela atividade de liderança pública, eu diria. Ou seja, trabalhar com lideranças empresariais, com associações, digamos, de comunidade e também com atividade política direta, seja virando político, seja assessorando político. Nós temos três grandes diferenças entre o administrador de empresa e o administrador público. Primeiro, o campo de atuação. O administrador público vai trabalhar com o interesse público, questões da esfera pública. O administrador de empresas com os interesses da sua empresa. Segundo, o tipo de formação, que deriva da primeira diferença. Ou seja, o administrador público precisará conhecer gestão, como o administrador de empresas, são iguais nesse sentido, mas precisa conhecer ciências sociais, relações internacionais, direito, numa medida maior que o administrador de empresas. E terceiro, o administrador público tem que ter uma capacidade de articulação, negociação, de lidar com várias organizações. A média de salário é muito variada porque o número de organizações que administradores públicos podem trabalhar é muito grande. Eu vou dar 3 exemplos que eu acho que são interessantes. As carreiras federais, as grandes carreiras federais. A média salarial de início de carreira é de R$11 mil, o que não é pouco. E essas carreiras vão contratar pelo menos umas 4 a 5 mil pessoas nos próximos 10 anos. E não tem gente no Brasil para isso. Segundo, se nós pensarmos fundações empresariais, a gestão da responsabilidade social no Brasil. Para início de carreira, eu diria que algo em torno de 5 a 7 mil reais é o salário que varia pelas fundações empresariais. E vou dar um outro exemplo, que são as concessionárias de serviços públicos. Neste caso, são gestores, digamos, muito importantes para fazer rodovias, ferrovias, aeroportos funcionarem. No início de carreira não é tão grande, vai mais ou menos entre 3,5 e 4 mil reais. Mas se essas pessoas galgarem postos, vão ter cargos de executivos de concessionária de serviços públicos.